E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica para o exame do CFC de vocês sobre depreciação e sobre valor contábil, ou seja, como que a gente encontra o valor contábil de um determinado ativo. Legal? Bom, então primeiro, inicialmente, para a gente chegar no valor contábil, a gente precisa conversar um pouquinho sobre depreciação, né? E o que é a depreciação? A depreciação é a perda de valor de um determinado ativo, basicamente pelo uso dele, que é o caso, né, mais normal, caso comum, mas também pelo desgaste ou pela obsolescência, certo? Então, sempre que a gente, né, com o passar do tempo, caso mais comum, mais regular, como eu disse, é o uso, né, de um determinado ativo. Então, à medida que ele vai sendo empregado pela empresa nas atividades operacionais dela, isso gera um desgaste. Então, isso vai sendo reconhecido na contabilidade como uma perda de valor, tá certo? E como que isso é reconhecido na contabilidade? Como que essa depreciação ela é registrada? Então, inicialmente isso é registrado como uma despesa, então tem uma conta de resultado lá na demonstração de resultado do exercício. Então, é feito um lançamento a débito na despesa e a contrapartida disso é registrado numa conta lá do ativo não circulante chamada depreciação acumulada. Então, ela vai ficar logo abaixo do item que está sendo objeto ali da depreciação. Então, claro, né, as empresas nos balanços elas não evidenciam isso de maneira analítica item por item, mas é como se você tivesse lá, por exemplo, um veículo que ele está sendo usado pela empresa e logo abaixo dele tivesse uma linha de depreciação acumulada de veículo. Então, deduzindo o valor desse determinado ativo, tá certo? Isso se aplica também para todos os demais. Legal. E como que a gente calcula essa depreciação? Como que ela é calculada? Então, a gente tem vários métodos, tá? O mais comum, o mais usual, o mais empregado é o método da linha reta, ou método linear também, como é chamado. Então, você basicamente vai pegar o custo do ativo, descontando o valor residual, né? Porque a gente, quando vai fazer o cálculo da depreciação, então você pega o custo menos o valor residual, divide pela vida útil, tá certo? Então, esse é o caso mais clássico, mais comum, né, o cálculo da depreciação pelo método da linha reta. Então, esse é um ponto importante também que vale a pena destacar, tá? De novo, sempre que um determinado ativo tiver valor residual, você vai descontar ele no cálculo da depreciação, tá certo? Então, vai ser custo menos valor residual dividido pela vida útil. Então, esse é o cálculo, né, no caso do método linear, do método da linha reta, você vai ter o mesmo valor constante para todos os períodos. A empresa também pode fazer a depreciação pelo método das unidades produzidas, é um método bastante usual, também pela soma dos dígitos, também algumas empresas utilizam, enfim, né, você tem N diferentes formas de fazer o cálculo da depreciação. O mais comum, de novo, sempre o mais usual aí é o método da linha reta. E também para o exame de vocês acaba sendo o caso mais cobrado, embora também sejam cobrados os outros, mas o caso mais comum aí, o caso mais recorrente nas provas do exame tem sido o método da linha reta. Beleza? Bom, então tá. Então a gente já entendeu o que é a depreciação, como que ela é calculada, quais são os principais métodos, né, de cálculo de estimação da depreciação. E o que é o valor contábil, então, e como que ele está relacionado com a depreciação? O valor contábil é exatamente a diferença entre o custo de um determinado ativo e a depreciação acumulada ou outros valores que eventualmente deduzam, né, o custo desse ativo. O mais comum é a depreciação. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem um veículo registrado lá no ativo pelo custo de R$100 mil e já tem uma depreciação acumulada de 10, significa que o valor contábil desse veículo é de R$90 mil, ou seja, 100 do custo menos 10 da depreciação acumulada. Beleza? Ah, professor, mas se tiver então alguma outra informação ali que deduza o custo desse ativo, eu não considero para fins do valor contábil, só considero a depreciação? Não, vai considerar também. Então vamos, né, pensar num segundo exemplo aqui. Esse mesmo veículo, ele tem um custo de 100, uma depreciação acumulada de 10 e também tem uma perda estimada ali para, né, a recuperabilidade do ativo, né, uma provisão para impairment ali de R$5 mil. Então, o valor contábil desse ativo vai ser R$100 mil do custo, menos R$10 mil da depreciação acumulada, menos essa provisão ali, essa perda para impairment que já está registrada. Então, ele vai ter um valor contábil de 85, tá certo? Então, qualquer valor, os mais comuns são esses, né? Depreciação e impairment são os casos mais clássicos. Então, sempre
que você for calcular o valor contábil, você vai pegar o custo e deduzir, descontar as eventuais contas redutoras que incidem sobre aquele determinado ativo. Legal? Bom, então, grosso modo, de maneira geral, claro que tem muito mais discussões para serem feitas, mas, assim, de modo introdutório, o básico de depreciação é isso, de valor contábil. E agora a gente vai dar uma olhadinha como que a banca tem cobrado esse tema na prova, né, nas provas do exame. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Tudo bem, moçada, estou aqui com a questão 18 do exame 2017-02, diz o seguinte: 31/12/16, uma sociedade empresária adquiriu o direito de uso de uma patente por R$ 1.800.000. Pagou 80% à vista e o restante com vencimento em 31/1/17. Para fins de registro contábil, o efeito do valor do dinheiro no tempo não foi considerado imaterial. Essa patente permite à sociedade empresária fabricar e comercializar durante os próximos 6 anos um produto exclusivo e de grande aceitação no mercado. A projeção da produção e comercialização desse produto é apresentada a seguir. Então, a gente tem aqui, por ano, as quantidades produzidas estimadas aí. Informações adicionais: a sociedade empresária utiliza como critério de amortização o método das unidades produzidas. Ao final do 6º ano de utilização, a patente tem um valor residual estimado, igual a zero. Conforme projetado no primeiro ano, foram produzidas e vendidas 100.000 unidades e não houve alteração no volume de produção previsto para os anos seguintes. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC TG 04, CPC 04, de ativo intangível, o valor contábil do grupo ativo não circulante intangível no final do primeiro ano será. Tudo bem, então veja, é uma questão relativamente simples, né? A gente tem bastante informação, mas, enfim, são informações bastante simples da gente operacionalizar. Primeiro ponto aqui: como essa empresa comprou a patente, então ela é avaliada pelo custo, tá? Então, a gente já, embora seja, né, um ativo intangível, ela vai ser avaliada pelo custo de aquisição. Essa informação aqui de foi pago 80% à vista, o restante em 31/12 e tal, enfim, é importante para fins de registro, mas para nossa análise aqui de amortização de valor contábil do ativo, né? E a gente vai ter que calcular, enfim, amortização também e tal, mas para fins do valor contábil ela é irrelevante, tá certo? E aqui tem uma informação importante, ó: o efeito do valor do dinheiro no tempo foi considerado imaterial. Se fosse material, a gente teria que fazer ajuste de valor presente disso aqui e ia dar um pouco mais de trabalho, mas a questão facilitou a vida para a gente. Bom, aqui a questão do prazo de utilização, então, né, período de 6 anos, mas daí a gente vai verificar que logo aqui, ó, a empresa utiliza como critério de amortização o método das unidades produzidas. Então, não vai ficar distrito aqueles 6 anos lá, e sim vai ficar distrito a essa estimativa de 1.200.000 unidades aqui, que foram estimadas para essa determinada, para esse volume de produção aqui no período da patente, beleza? Tudo bem, aqui uma outra informação importante: o valor no final do 6º ano de utilização, a patente tem valor residual igual a zero. Então, essa informação aqui é muito importante para nós. Então, né, o nosso valor residual é zero, ele, enfim, não vai afetar o nosso cálculo aqui da amortização anual. Conforme projetado, no primeiro ano foram produzidas e vendidas 100.000 unidades e não houve alteração no volume de produção previsto para os anos seguintes. Então, ou seja, quanto que amortizou efetivamente no primeiro ano? Essas 100.000 unidades aqui, tá? E essa informação também é muito importante, não houve alteração de volume previsto, porque a gente vai continuar calculando a amortização com base nesse 1.200.000 unidades aqui. Legal? Então, ou seja, a questão quer saber qual o valor contábil desse grupo do ativo, né? Só tem essa informação para nós aqui, dessa patente, no final do primeiro ano. Beleza, então vamos lá. Então a gente tem um custo dessa patente de 1.800.000. Opa, 1.800.000 reais. Bem, como que a gente vai calcular a amortização acumulada? Ou a amortização do período, né? Enfim. A gente vai pegar o custo menos o valor residual, tudo isso aqui, dividido pela vida útil, não é? Legal. Então, a gente tem aqui um custo de 1.800.000 menos valor residual zero, beleza? Então, não tem valor residual.
Dividido, a vida útil aqui, a gente só tem que lembrar o seguinte, ela não é dada pelo tempo, ela é dada pela quantidade de unidades, tá? Então, 1.200.000 unidades, beleza? Então, como que vai ser cada unidade de amortização aqui? Então, a amortização vai ser, pegando a calculadora, 1.800.000 menos zero, né? Só se tivesse o residual a gente consideraria, dividido por 1.200.000. Então, isso aqui significa que cada unidade produzida, né, nessa empresa, né, nesse conjunto de informações aqui, ela gera uma amortização de 1,5 em relação a essa patente aí que está sendo objeto da discussão, beleza? Vamos lá. Então, no ano 1, quantas unidades foram produzidas? Foram 100.000 unidades produzidas. Vezes 1,5 a amortização por unidade. Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 150.000, não é? Então, isso significa que a amortização do ano 1 é de 150 mil reais. Legal? Tudo bem. Então, agora a gente segue para encontrar efetivamente o que a questão está pedindo para nós, que é o valor contábil. Então, como que vai ficar a demonstração disso aqui? A gente tem um custo lá de 1.800.000. A gente vai ter uma... Deixa eu colocar na página de baixo aqui. A gente vai ter uma amortização acumulada de quanto? De 150, né? Que a gente acabou de calcular. Qual que vai ser o nosso valor contábil? 1.800.000 menos 150, né? Então, 1.800.000 menos 150.000. 650 é a nossa resposta. Legal? Agora vamos ver se a gente tem correspondência, né? Aqui nas alternativas da questão. O valor contábil no final do primeiro ano será de letra C de casa, 1.650.000. Legal? Então vejam, moçada, um tema bastante simples, mas se você olha a questão pela quantidade de informações, parece uma coisa absurda, né? Mas muitas vezes a banca coloca essa quantidade de informações aqui até para causar uma primeira impressão ruim, mas a resolução é bastante tranquila e bastante simples. Então, o que foi fundamental aqui? A gente identificar o custo, né, de aquisição dessa patente, que foi 1.800.000. A gente identificar o critério de amortização. Então, né, só para linkar aqui, né, tudo aquilo que eu falei sobre depreciação na primeira parte do vídeo se aplica também para amortização e para exaustão também, tá? Então, os critérios são os mesmos. Então, a gente identificou aqui o critério de amortização, que nesse caso é pela quantidade de unidades produzidas. E, por fim, a gente calculou o valor da amortização, né? Então, se a gente tem um residual de zero, um custo de 1.800.000 e 1.200.000 unidades produzidas, a amortização por unidade é 1,5. Foram produzidas 100.000 unidades no período, vezes 1,5, a amortização do ano 1, 150.000. Para encontrar o valor contábil, simplesmente o custo menos a amortização acumulada, valor contábil de 1.650.000 reais, conforme a letra C do nosso exercício. Legal? Bom, então por esse Detona CRC é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre depreciação ou valor contábil, deixe nos comentários. Peço que se inscrevam aí no canal, compartilhem com quem está estudando para o exame. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Bons estudos. Até mais.